Oi, gente! Aqui é o Caio. Listada em 2009 pelo Guinness Book como a artista mais premiada da história, totalizando 415 conquistas, a consolidada carreira de Whitney Houston, que é uma das artistas aí mais conhecidas da história, é marcada também por altos e baixos, principalmente em decorrência da sua vida pessoal, com problemas que começaram lá na sua infância. E no vídeo de hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre o que aconteceu nessa infância da Whitney Houston, para que aconteça problemas futuros na vida dela. Praticamente é impossível que você não conheça pelo menos algumas das coisas que aconteceram com a Whitney em meio à sua carreira, o que fez com que, infelizmente, a gente perdesse essa artista tão maravilhosa, tão incrível pro mercado fonográfico tão cedo por conta destes problemas pessoais. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a vida e morte de Whitney Houston. Whitney Elizabeth Houston nasceu em 9 de agosto de 1963, lá na Califórnia, e a sua influência na música nasceria praticamente junto com ela, principalmente por conta dos seus pais, que eram o John Houston e a Cissy Houston. Mais precisamente, essa influência vinha da sua mãe, a Cissy Houston, que era uma cantora muito reconhecida na área do gospel e do soul. Já havia trabalhado com artistas enormes como Elvis Presley, Aretha Franklin. E aí, mais precisamente, quando a Whitney nasceu, a sua mãe estava trabalhando como backing vocal desses artistas grandes aí. O que fez com que a sua filha também, a Whitney, começasse a sua carreira artística muito cedo, cantando nos corais da sua igreja. Depois, a igreja ficou muito pequena para a potência vocal que a Whitney tinha desde os primeiros anos de sua vida. E no final dos anos 70, em 1977, ela já começava a sua carreira artística como cantora mesmo, fazendo parte daquele grupo de backing vocals que a sua mãe participava. E aí, nestes primeiros trabalhos como backing vocal, já começa os problemas de vida da Whitney. Isso porque era a Cissy Houston, a sua mãe, quem treinava ela desde o início de sua carreira, desde os corais da igreja, até quando ela começou a ficar mais conhecidinha mesmo no meio das backing vocals, sendo um exemplo muito grande de profissionalismo, o que fazia com que sua mãe fosse muito pesada nestes treinos, e de fidelidade ao cristianismo. Porém, a descoberta da Whitney e da sua família de um caso que a Cissy Houston teve com o pastor dessa igreja foi praticamente a gota d'água para que esse relacionamento da Whitney com sua mãe já começasse a ficar muito complicado desde a sua adolescência. O seu pai, depois que descobriu esse caso com o pastor, agrediu muito a Cissy Houston na frente dos filhos, da Whitney e dos seus irmãos. E segundo a própria Whitney, em entrevistas futuras, ela havia dito que sua mãe praticamente morreu na descoberta daquela traição. E o pior de tudo, a semelhança física da Whitney com sua mãe, a Cissy Houston, foi o suficiente para que o seu pai começasse a ter ódio da Whitney Houston também. Deste ódio surgiram, por exemplo, muitas torturas psicológicas que o John colocava na Whitney quando a Whitney já era a Whitney Houston, muito grande, aquela grande cantora, persistindo até o final de sua vida, visto que o John Houston, o seu pai, processou a Whitney no final de sua vida por 100 milhões de dólares. E aí começa aqueles problemas pessoais de família mesmo, Porque na visão dos amigos da família da Whitney e principalmente da igreja, a família dela era uma família perfeita, sem problemas nenhum. Era aquele estereótipo perfeito de uma família respeitosa, organizada, muito religiosa, o que contrastava-se totalmente com a realidade. E voltando atrás sobre aquilo que eu tinha dito da Cissy Houston ser muito religiosa, acaba que os problemas que são delicados assim para uma família muito tradicional religiosa também aconteciam, principalmente sobre as dúvidas sexuais que a Whitney tinha desde os primeiros meses de sua vida. A Whitney aprendeu lá na sua igreja de que existia assim opção sexual, que não era uma orientação, e que qualquer uma dessas opções sexuais além da heterossexualidade, era condenável. O que contrastava-se com os impulsos sexuais que a Whitney tinha desde a sua infância. Ela já deixou isso bem claro, que posteriormente manifestou na sua carreira também, quando ela já era uma grande cantora, que pra quem não sabe, a Whitney já namorou uma mulher escondido. E voltando lá naqueles problemas pessoais que ela tinha na infância, a Whitney, como eu tinha dito, começou a trabalhar com a sua mãe, a Cissy, na carreira de backing vocal. E aí as duas viajavam muito com as artistas, para fazer o backing vocal das turnês mundiais. E aí a Cissy Houston, ela acabava ficando
em casas de familiares ou de amigos que essas turnês passavam ali pelos Estados Unidos, em vez de pegar um hotel, né? Pegava o dinheiro que a produção desse artista entregava para elas para ficar num hotel, elas retinham esse dinheiro para sua família e ficava em casas de familiares para economizar. E aí, em uma dessas idas, a prima da Whitney Houston, a Didi Warnick, acabou abusando sexualmente da Whitney e do seu irmão Gary, o que só foi confirmado pelo Gary muitos anos depois, lá em 2018, em um documentário chamado Whitney, porque a própria Whitney nunca admitiu isso para nenhum meio de comunicação, o que fez com que mais tarde os próprios familiares e amigos da Whitney dissessem que isso foi um dos motivos principais para que ela contraísse uma depressão desde a sua adolescência. E o mais curioso de tudo isso é que a Whitney, quando brigava com sua mãe, como eu disse, o relacionamento com sua mãe não era bom, a Whitney dava indiretas, assim, de coisas que tinham acontecido que a perturbavam desde a infância, ou seja, deixava sempre uma brecha para sua mãe conversar, né, com ela sobre o que tinha acontecido, o que realmente era isso que deixava ela perturbada. Mas uma coisa muito triste é que a mãe da Whitney nunca acreditou em nenhuma dessas histórias. Sempre disse que a Whitney estava querendo aparecer, chamar atenção no meio dessas brigas, dizendo que algo tinha acontecido lá na sua infância. O que fez com que a mãe da Whitney, quando morresse, simplesmente tirasse a Whitney e o Gary, que também afirmava para a mãe que coisas tinham acontecido com ele e com a Whitney, do seu testamento. Ou seja, mais uma tortura psicológica aí, que sua própria mãe não acreditava nas palavras dela, de uma coisa tão delicada, o que faz com que, consequentemente, uma pessoa desenvolvesse depressão e até síndrome do pânico. Voltando lá na carreira da Whitney, nos anos 80, ela começou a trabalhar não só como backing vocal, mas também como modelo, e tinha ficado uma modelo bem reconhecida na área. Desde cedo já representava marcas muito famosas como a Seventeen e a Glamour, o que fez com que fosse oferecido para ela um contrato na Arista Records em 1983. E a partir dali começava a produção do seu primeiro disco de estúdio, lançado em 1985 pela Arista Records, chamado Whitney Houston. De início, ela demorou para fazer um sucesso, mas a partir do single You Give Good Love, as vendas dispararam e até os últimos meses de sua vida, a Whitney nunca mais saiu do top 10. Se por um lado o Gary era o companheiro da Whitney em situações difíceis no âmbito pessoal de sua vida, o seu outro irmão, Michael, que afirma até hoje que se coloca como responsável pela morte de sua irmã, foi quem introduziu ela um dos principais e mais famosos problemas da vida da Whitney Houston, que foram as drogas. Isso porque foi ele quem ofereceu para a irmã, com apenas 10 anos de idade, o álcool e a maconha. 2 anos depois, o irmão foi responsável pela introdução de drogas ainda mais pesadas, como a cocaína e o LSD. Então, com 12 anos de idade, a Whitney já estava usando essas drogas. Dos 10 anos de idade até o último dia de sua vida, a Whitney não parou de consumir drogas. Isso se tornou até meio que uma... como é que eu posso dizer? Um simbolismo da Whitney por ter esses problemas com o vício. Isso porque constantemente a Whitney, no auge de sua carreira, aparecia lá no palco estranha, diferente, parecia que tinha usado alguma coisa e realmente era o pó. Ela não conseguia entrar num palco, se entregar por completo numa apresentação se ela não usasse droga. Em junho de 1987, depois do sucesso atrasado do primeiro álbum, lançava-se o segundo álbum de estúdio da Whitney, que se chamava Whitney, e tornou-se o primeiro álbum a atingir o primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos e Reino Unido ao mesmo tempo. E foi desse álbum que surgiram hinos como I Wanna Dance With Somebody e So Emotional. Após entrar em turnê mundial com o álbum Whitney, ela lançou seu terceiro álbum nos anos 90, I'm Your Baby Tonight. E, gente, a Whitney vendia muito. E quando eu falo muito, era tipo, ela não vendia menos de 20 milhões de cópias. Ela realmente estava ali no auge de sua carreira, no final dos anos 80 e início dos anos 90. Só que ela nem imaginava ainda o que era vender muito de verdade antes de protagonizar um filme e participar da trilha sonora desse mesmo filme, o que fez com que esse álbum se tornasse a trilha sonora mais vendida da história. Acredito que esse recorde nunca vai ser passado, que foi o Guarda-Costas. De lá saiu o icônico cover da Dolly Parton, I Will Always Love You,
E esse álbum vendeu só 50 milhões de cópias. Então assim, ao mesmo tempo de que a carreira da Whitney estava no auge, ela estava assim se tornando a maior artista de sua época, a sua vida pessoal ia de mal a pior. Isso porque na época de O Guarda-Costas, surgia aí mais um caso muito icônico na sua vida, que foi o casamento com o Bobby Brown. E por que esse casamento foi tão famoso, né? Foi o único casamento que a Whitney teve. E não foi o Bobby Brown quem introduziu a Whitney às drogas, mas foi ele quem encorajou ela a realmente ficar utilizando drogas, utilizar drogas antes de suas participações, entrevistas, performances, turnês, e quem esteve com ela durante todo esse caminho. Então, em vez dele tirar ela dessa situação, não, ele realmente fazia com que ela utilizasse. Então, a Whitney e o cantor, né, Bob Brown, se casaram em 1992, e desse casamento saía a única filha da Whitney, que foi a Bob Christina. Parece uma linda história aí de um casal famoso, de uma dupla de cantores famosos, né? Mas não teve nada disso. No meio dessa história, há ainda a situação de que a Whitney, que já era conhecida por utilizar muitas drogas, foi introduzida a ela pelo Bob Brown, uma das drogas mais pesadas aí hoje existentes, que é o crack. E esse, acho que foi um dos vícios mais pesados da carreira da Whitney, porque o consumo de crack era tão intenso que nos anos 2000, o dano nas válvulas cardíacas causou uma aterosclerose e em 2011, no enfisema pulmonar. Tudo isso causado pelo crack. Além disso, havia também a situação de que dentro deste casamento da Whitney com o Bob, havia mais brigas do que amor, e dentro dessas brigas havia principalmente traições. Segundo as entrevistas do Bob Brown, essas traições começaram pela Whitney Houston, porque os dois brigavam muito quando eles estavam juntos, e aí a Whitney encontrou refúgio da sua assistente pessoal, que era a Robin Crawford. E aí ela teve um relacionamento com essa assistente pessoal, a Robin. A história das duas é muito longa, dá até pra fazer um vídeo só sobre a Robin e a Whitney. Então se vocês gostarem desse vídeo, comenta aqui embaixo me pedindo pra fazer esse vídeo que eu faço pra vocês. E era muito bacana esse relacionamento da Robin com a Whitney, principalmente porque a Robin era muito amiga da Whitney e tentava ao máximo fazer com que ela saísse desse vício. Mas por causa desse relacionamento secreto que a Whitney tinha com a sua assistente pessoal, mas que ele sabia que acontecia, o Bob Brown constantemente saía com outras mulheres e agredia fisicamente a Whitney, fazendo com que constantemente ela se mutilasse e até tentasse suicídio para que acabasse esses problemas no seu casamento, principalmente porque a sua filha Bob Christina, tão novinha, participava de tudo isso. E olha como que nesse meio tempo, no meio de problemas no casamento, problemas de vício, todos os sonhos profissionais da Whitney se realizavam. Ela tinha sido indicada ao Oscar pela trilha sonora de O Guarda-Costas, por causa da música I Have Nothing, como melhor canção original, e lá nos anos 90 ganhou o Oscar por melhor canção original, junto com a Mariah Carey, por When You Believe. Além de atuar em outros diversos filmes por causa do sucesso de O Guarda-Costas, tinha lançado aí mais 2 álbuns que tiveram um ótimo sucesso comercial, e aí ela começou a ficar tão aclamada pelos críticos, principalmente por conta da sua potência vocal impecável, que aí os críticos começaram a falar que ela era a melhor cantora de todos os tempos. Lá nos anos 2000, em 2002, a Whitney lançou o seu álbum Just Whitney, que fez um sucesso comercial grande também, mas principalmente foi alvo de polêmicas, porque este foi o primeiro álbum que a Whitney falava abertamente nas letras das músicas sobre os problemas pessoais da sua vida, como casamento, problemas com a família e o vício. Alguns anos depois, em 2006, ela terminava o seu casamento com o Bob Brown depois de 14 anos, com muitas brigas, traições, humilhações e um envolvimento com drogas. E após conseguir a guarda da sua filha na justiça, ela deixou bem claro para todas as mídias que estava decidida que ia abandonar o seu vício, principalmente para cuidar da sua filha. Ela sempre deixou isso bem claro, que foi por causa da Bob, para criar a Bob, que ela estava tentando sair dessa situação. Mas a gente sabe que é muito difícil. Lá nessa época, no meio dos anos 2000, ela começou a ter sessões de terapia com o psicólogo famoso aí das celebridades Warren Boyd, principalmente porque esse psicólogo ele é muito conhecido em curas de pessoas que estavam tratando o vício com drogas com ele, como a Courtney Love,
o Eminem. Então, assim, parecia realmente que era a volta por cima da vida da Whitney. Em 2009, era lançado I Look to You, seu 7º álbum de inéditas, com uma ótima promoção, inclusive uma entrevista com a Oprah Winfrey, quase uma década depois de rejeitar qualquer entrevista que fosse na televisão, sendo anunciado pela Oprah como a entrevista musical mais aguardada de toda a história da televisão. E lá nessa entrevista com a Oprah, tudo foi esclarecido. A Whitney falou do seu relacionamento com a Robin Crawford, com o Bobby Brown, com as atitudes do Bobby Brown com ela, a sua família, os problemas na sua infância, todo o seu relacionamento com as drogas, o vício, a tentativa de suicídio. Ela deixou tudo bem claro pra mídia. De lá pra cá, no início dos anos de 2010, ela continuava muito aclamada, homenageada, muito elogiada, como sempre, pelos críticos, todo mundo querendo um novo disco dela. Só que ela estava focada mesmo, desde 2009, quando lançou I Look to You, de voltar pro cinema, porque tinha 15 anos que ela não fazia um filme. Mais precisamente, ela atuaria no musical Sparkle, que inclusive foi um musical escrito para ser protagonizado pela Alaia. Vale lembrar que meu último vídeo foi sobre a Alaia, sobre a vida e a morte da Alaia. O link tá aqui embaixo. Mas lá em 2010, quando começou a produção de Sparkle, a Whitney Houston seria a protagonista, seria o retorno da rainha Whitney Houston para as telonas, mas aí a bomba veio ao mundo. Na manhã de 11 de fevereiro de 2012, enquanto a Whitney estava se preparando para participar de uma festa que iria acontecer no saguão do hotel que estava hospedada, a cantora preocupou a sua equipe por estar no banheiro, no banho mais precisamente, há mais de 2 horas. Minutos depois, essa porta do banheiro foi arrombada e ali a sua produção encontrava a Whitney morta dentro da banheira, aos 48 anos de idade. Em sua autópsia, foram identificados muitos remédios e, pelo que parece, na noite anterior, a Whitney não resistiu ao vício às drogas, havia usado cocaína na noite anterior, o que fez com que na manhã seguinte ela ficasse sonolenta, desorientada. Provavelmente ela foi tomar um banho, estava muito sonolenta, estava querendo acordar mesmo, né, ganhar energia com esse banho. Desmaiou nesse banho sem nenhuma lesão. E aí, no meio desse desmaio, ela se afogou dentro da água dessa banheira. Além disso, na época do seu falecimento, a sua depressão tinha vindo com muita força. E por que que isso aconteceu, né? Por que que a Whitney havia voltado a usar drogas, havia voltado a sua depressão, ter que fazer tratamento? Um dos principais motivos para essa volta ao vício e agravamento das coisas que ela estava sentindo foi os problemas familiares, já que, como eu disse no início desse vídeo, o John Huston, que é o pai da Whitney, havia processado a sua própria filha com 100 milhões de dólares. Havia também uma perseguição e ameaças do seu ex-marido, Bobby Brown, além de relacionamentos amorosos que a Whitney teve depois do Bobby Brown, só que nunca deram certo. Uma das coisas que perturbou também a vida da Whitney foi que ela descobriu que a Bob Christina, sua filha, havia começado a usar drogas, e aí as duas começaram a ter brigas diárias, fazendo com que a filha saísse disso, que não se tornasse mesmo a sua própria mãe, com tantos problemas que as drogas deram pra ela, tentando internar a sua própria filha diversas vezes, porque o consumo de drogas da Bob Christina começou a ficar muito pesado. Inclusive, a própria Bob, 3 anos depois da morte de sua mãe, acabou falecendo, e pelo mesmo motivo de sua mãe, afogada em uma banheira depois de desmaiar. Isso tudo fez com que a artista se afastasse dos seus amigos, da igreja, voltasse a ter que fazer tratamento psicológico, psiquiátrico, julgando-se também ser uma péssima mãe por causa desse uso de drogas da Bob, e acabou se isolando socialmente e voltando a usar drogas como refúgio descontroladamente. Whitney teve o seu velório na missa de 7º dia, no dia 18 de fevereiro de 2012, na sua cidade natal, sendo homenageada nesse velório por artistas como Alicia Keys, Stevie Wonder e R. Kelly. E ali o mundo perdia um dos maiores nomes de toda a história da música até hoje. Daqui a 20 anos ela vai ser ainda a Whitney, a única Whitney. É muito complicado da gente pensar como que a Whitney, na visão dos críticos, era tão bem sucedida. É a Whitney Houston. Tinha a potência vocal da Whitney Houston que nenhuma artista conseguia. Fazia um álbum que vendeu 50 milhões de cópias.
e ao mesmo tempo tinha uma vida pessoal tão complicada. Abuso sexual, problemas com sua mãe, problemas com seu pai, problemas com a sua sexualidade, problemas no seu casamento, agressões, problemas com sua filha, envolvimento com drogas. Fora a fama, né, que agrava ainda mais tudo isso. Muitos tabloides fazendo rumores sobre a sua vida, o que fez com que a gente, infelizmente, acabasse a perdendo. Como eu disse, em 2018 foi lançado o documentário Whitney, que falava verdadeiramente sobre tudo, todos esses problemas que aconteciam na vida dela. E esse documentário, Whitney, ficou muito aclamado aí pelos críticos por mostrar a verdadeira vida pessoal da Whitney, todo o seu envolvimento com drogas, fazendo com que o documentário fosse indicado a várias premiações. E bom, foi isso, gente. Vida e morte de Whitney Houston, essa lenda. Não se esqueça de me dar um help pra fazer esse canal crescer ainda mais, dando um like nesse vídeo se você gostou dele. Se você não gostou, pode dar dislike, não tem babado. Se inscreve também pra acompanhar os meus próximos vídeos e ativa o sininho da notificação pra saber dos próximos também, tá bom? Beijo, até mais!